Olá, tudo bem? Hoje é dia 17 de abril de 2026, sexta-feira, primeiro dia da lunação de Áries, no terceiro decanato. E estamos sob os cuidados da deusa protetora do fogo, que é uma deusa jupiteriana e a cor é azul. A deusa limitadora passou o bastão para a deusa protetora, de Júpiter, de Saturno para Júpiter. E é aquele movimento da vida, né, gente? Contração, expansão e expansão, porque Júpiter representa a expansão, né? Depois que o novo foi recebido por Saturno, ele limitou as energias para poder canalizar e poder realizar alguma coisa, né? Ele pega essa semente, pá, joga para Júpiter, porque Júpiter vai tratar do desenvolvimento dessa sementinha, né, dessa ideia, desse protótipo de ideia que Saturno recebeu de Urano, tá? Então é esse o movimento dessa energia. E por falar nisso, eu sou Sônia Beth, sou astroterapeuta e estou à sua disposição, viu? Entre em contato. Então, a nossa proposta desse vídeo é trazermos um conto de fadas relacionado a Júpiter. Daí você fala, Sônia Beth, contos de fada? Contos de fada é para criança, né? Mas eu te digo uma coisa, engano seu, porque existe uma criança dentro de você e contos de fadas são contos curativos. E a magia do conto curativo está em justamente você ouvir o conto, se ouvir e perceber se houve algum conteúdo inconsciente que chegou à sua consciência. Se chegou, preste atenção, porque isso é muito importante no seu momento atual. Tá bom? Para o desenvolvimento das suas atividades. E o nosso conto de hoje é o João e o Pé de Feijão, tá? Que é um conto de origem inglesa e é um conto que nos ajuda a refletir sobre conquistas, sobre êxitos, mas também sobre fraudes, trapassos, êxitos financeiros e liberdade, tá? Você topa? Então vamos lá. Então, era uma vez uma viúva que ela vivia só com o filho dela, numa casa muito velha. E eles estavam passando assim por uma situação de penúria, né? Não tinha quase nem o que comer, até a vaca que eles tinham parou de dar leite. E quando o dinheiro acabou, quando não tinha mais nenhum recurso, a mãe pediu para o João ir até a cidade vender a vaca. E assim João fez. Mas no caminho ele encontrou um senhor e falou, olha, eu tenho aqui umas favas de feijão mágicas. Podemos trocar, você me dá a vaca, eu te dou esses feijões e você e a sua mãe nunca mais passarão fome. E o João aceitou. Trocou a vaca pelos feijões e levou para casa. Só que quando ele chegou em casa, a mãe dele ficou muito nervosa, ficou muito mal, falou, como é que você se deixou se enganar, que é isso? E pegou os feijões, aquelas favas e pá, jogou pela janela. Conclusão, o João vai dormir sem comer e sem beber nada, com muita fome. Pois bem. Só que no dia seguinte, quando ele olha para a janela, ele percebe que aqueles feijões tinham criado raízes e um caule muito grande havia crescido, uma árvore muito grande havia crescido que ultrapassava as nuvens. E como ele tinha essa vibe jupiteriana de exploração, de sempre estar galgando novos espaços, sempre subindo, ele resolveu então escalar aquele caule para ver onde que ia dar. Quando ultrapassou as nuvens, ele percebeu que ele chegou num local muito promissor, né? Havia assim
um prado, uma pradaria rica, né? Um bosque e tal. E ele viu também, né? Ovelhas. E no fundo havia um castelo muito chique. E como ele é aventureiro, né? O que ele fez? Toque, 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 foi lá bater na porta do castelo. Quem abriu a porta? A mulher do gigante. Eles moravam naquele castelo. Quando ela viu, ela falou: pelo amor de Deus, se meu marido te ver aqui, você vai virar caldo, né? Você pode ficar aqui, mas fica como meu empregado, mas escondido. E daí eles ouviram um barulho forte, né? Um estrondo dentro do castelo. Ela falou: se esconde, entra dentro do guarda-roupa. Daí chegou o gigante. Fê, fi, fofo, eu sinto cheiro de corpo humano. Se estiver vivo ou morto, não me interessa. Eu vou esmagar os ossos e fazer pão. E daí a mulher virou para ele e falou: ai, como você é tonto, como você é bobinho, não? A giganta falou pro gigante: ai, como você é bobinho, que é isso? Não tem ninguém aqui, né? Esse cheiro que você tá sentindo é só o cheiro do cervo, do veado, que eu assei para você pro seu jantar. Senta, senta e venha comer. E como o gigante era muito guloso, ele sentou e comeu veado com poucos bocados. Sabe aquela coisa que você pega 1, 2, 3 e já acabou com tudo? Pois é, assim fez o gigante. Daí ele pegou e falou para ela: agora me traz a galinha, né? E então parecia uma galinha comum, mas engano. Engano, muito engano. Então ele olhou para a galinha e falou assim: põe um ovo, né? E a galinha fez o quê? Pôs um ovo de ouro. Nossa, o gigante então, ele ficou assim cada vez maravilhado, enquanto que a galinha colocava um ovo de ouro atrás de outro ovo de ouro, né? Então, ele satisfeito, ele caiu no sono, tá? Só que o João, vendo tudo aquilo, ele se arrasta do seu esconderijo, agarrou a galinha e saiu correndo até chegar ao pé de feijão, tá? E desceu por esse talo até chegar na sua casa. E quando ele chegou lá, ele falou: mãe, 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 acabaram os nossos problemas, disse o João. E muito, muito feliz, né? E a mãe e ele, então, se conformaram em viver com aqueles ovos, lógico, ovo de ouro, né? Mas essa satisfação durou pouco tempo, porque logo o João voltou a subir no pé de feijão. E quando chegou lá em cima, a giganta, que não era muito, né, não era muito esclarecida, ela não tinha uma cabeça muito boa, vamos dizer assim, ela nem lembrava do João que tinha roubado a galinha, né? Então, de novo, ela acolheu o João, né, como empregado e o escondeu no guarda-roupa, né? Chegando a hora do jantar, quando o gigante chegou, cheio de fome, né, esfomeado pra caramba, ele veio fazendo barulho: fê, fi, fo, fom, eu sinto cheiro de corpo humano. Se estiver vivo ou estiver morto, não importa, eu vou moer os ossos e fazer pão. Daí a esposa vira para ele e fala: ai, como você é tonto, tudo isso é besteira, besteira. E rapidamente, né, o que ofereceu pro maridinho dela,
ofereceu porco assado, né? Então, logicamente que o gigante, em segundos, devorou aquele porco, devorou toda a sua comida e pediu seus sacos de moedas, né? E ficou mexendo com aquelas moedas, fazendo girar as moedas de ouros, né? Colocando umas sobre outras e até fechou os olhos e dormiu, tá? Nesse momento, o João, vendo tudo, ele sai escondido do guarda-roupa, pegou os sacos de ouro do gigante e saiu correndo. Desceu o caule de feijão. E quando chegou na casa dele, a sua mãe até chorou de alegria e pediu para o filho nunca mais voltar nas nuvens. O filho prometeu, mas voltou, né? Voltou às nuvens. E mais uma vez a giganta o acolheu e escondeu no armário. Fê, fi, fo, fum, sinto o cheiro de corpo humano. Se estiver vivo ou morto, não importa, vou moer seus ossos e farei pão, disse o gigante. A sua esposa, então, né, deu uns tapinhas nas costas dele, né, e serviu um delicioso ensopado de carne. E ao terminar de comer tudo aquilo, o gigante começou a dormir. O sono venceu, tá? Mas mesmo assim, mesmo sonolento, ele pediu para a mulher: me traz a harpa, mulher. Me traz a harpa. E a harpa então tocou uma canção melancólica, triste, quando o gigante, ele dormiu, sabe? Foi lá para os braços de Morfeu. Quando ele acabou dormindo mesmo, o que o Jack fez? Mais uma vez, ele saiu do guarda-roupa e tentou escapar com o tesouro, com a harpa encantada. E aí a harpa começou a gritar: mestre, mestre, mestre! Então, com aquele barulho, o gigante acordou e com um grito, um rugido, saiu correndo atrás do ladrão. Estava a ponto de agarrar Jack quando ele saltou pelo caule abaixo e, logicamente, com uma grande facilidade, porque ele estava acostumado a fazer isso, né? E antes que o gigante conseguisse chegar até embaixo, o que ele fez? Ele pegou um machado e pá, 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 começou a bater no talo daquela árvore do pé de feijão com todas as suas forças. O talo se partiu, o gigante caiu e morreu. Então, João e sua mãe ficaram felizes e viveram muitos anos mais felizes ainda, tá? Acabou! Fim, acabou! Então, é um conto, né, para a gente pensar sobre essa questão dos êxitos, dos logros, dos roubos, se vale a pena ou não, né, de tudo aquilo que a gente conseguiu financeiramente através desses êxitos, o que seria liberdade na nossa vida, né? Mas também a gente pode lembrar, né, que o que foi conseguido foi com certo esforço, de uma certa forma foi com certo esforço.
E se você estiver no trabalho onde você precisa de muita energia, de muito esforço, saiba que tudo bem, abrace esse trabalho, mas reserve alguns minutinhos para você descansar, porque senão vai acontecer o quê? Vai ser que nem o gigante aí que caiu no pé de feijão. Morreu, tá? Então, um abraço, até mais, um ótimo mês de lua nova em Áries. Tchau!